Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira, dia 5 de janeiro. E olha só, aconteceu hoje uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para tratar da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. No encontro, os norte-americanos afirmaram que não estão em guerra contra os venezuelanos e que também não pretendem ocupar o país sul-americano. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência a pedido da Venezuela, após a prisão de Nicolás Maduro e os ataques dos Estados Unidos no país. Durante a reunião, o país norte-americano deixou claro que não está em guerra contra a Venezuela e seu povo. Além disso, o representante americano nas Nações Unidas, Mike Watts, afirmou que os norte-americanos não farão uma ocupação no país sul-americano. Ele alegou que o ditador está envolvido em uma conspiração para traficar cocaína, outras drogas e armas. Mike ainda declarou que o que aconteceu foi uma operação com apoio de militares americanos contra 2 fugitivos procurados pela justiça, o narcoterrorista Nicolás Maduro e Cília Flores, sua esposa. Na reunião, o ministro da Defesa da Venezuela afirmou que grande parte da equipe de segurança de Maduro foi morta na ação e, de acordo com Cuba, 32 cidadãos morreram no ataque. E olha, o presidente venezuelano, o ex-presidente Nicolás Maduro, acabou de passar por uma audiência no Tribunal de Nova York e se declarou inocente das acusações. Essas imagens que nós vamos ver agora mostram o momento em que o ditador foi conduzido para o tribunal. O helicóptero que o levava pousou em Manhattan após um curto voo e Maduro mancava um pouco quando saiu. Ele foi acusado formalmente de prática de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e conspiração para posse de armas e explosivos. O juiz do caso marcou uma nova audiência para o dia 17 de março, para ouvir o depoimento de Maduro e também da esposa dele, Cília Flores. E olha só, essa situação na Venezuela tem preocupado muitos venezuelanos que vivem no Brasil. Muitos têm familiares por lá e temem pela vida deles. Nós vamos conversar agora com uma dessas pessoas. Nossa convidada é a Vitória Andréa, ela que é venezuelana e mora aqui em São Paulo. Boa tarde, Vitória. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde, tudo bem com você, Kleber? Tudo bem, grande prazer recebê-la aqui, infelizmente, por um caso assim triste, preocupante, mas você está sendo aí porta-voz desse povo venezuelano. Então eu pergunto primeiro, para as pessoas te conhecerem, conta um pouco da sua história. Há quanto tempo você vive no Brasil e por que decidiu mudar para cá? Kleber, eu já tenho 8 anos morando aqui no Brasil, tá? Vim no ano 2017, quando a situação empeorou na Venezuela no sentido de inflação, escassez, milhares de problemas que todos os venezuelanos vivíamos todo dia. Foram muitas coisas que me fizeram vir para o Brasil, principalmente porque o Brasil foi um país que abriu as portas para a gente, tá? Um país onde tinha muitas oportunidades para a gente vir e nós, venezuelanos, fomos muito bem-vindos. Então, eu já tenho 8 anos aqui, moro na cidade de São Paulo e vim pela causa dos mesmos problemas que estavam lá. Olha, e dá para perceber, que você, além de ser uma pessoa que fala muito bem, é muito esclarecida politicamente. Então eu te pergunto, qual é o seu sentimento pessoal em relação a tudo isso que está acontecendo? De um lado, a queda de um presidente, do presidente Maduro, considerado um ditador. Mas do outro, ver o seu país alvo de uma operação externa dos Estados Unidos. O que você sente? O que você passa para a gente? Então, nós venezuelanos estamos divididos, eu falo principalmente por mim, divididos entre uma alegria, uma esperança, mas também, no mesmo tempo, uma preocupação constante como vai ser todo esse processo de transição do governo, tá?
A gente está feliz por quê? Porque foram 27 anos difíceis para a Venezuela. Foram mortes de jovens, estudantes, escassez, inflação, milhares de problemas, 8 milhões de venezuelanos desplaçados do seu país, porque são de migração, todo mundo foi para países diferentes. E hoje em dia a gente está vendo como que um pouquinho de justiça, mas ao mesmo tempo a gente tem medo pelas coisas que têm acontecido na Venezuela no passado, tipo, respeito do que é a parte da expressão, tá? Eu tenho família lá ainda, tá? E uma das coisas que eu tenho um pouco de medo é por eles que ainda estão lá, mas no mesmo tempo uma coisa que tem o venezuelano e é muito bonita, que a gente está cheio de esperança e cheio de coisas boas, e a gente é emocionado, tá? A gente é muito emocionado. Que belas palavras e que belo exemplo nesse momento tão difícil. Então, agora falando desse lado familiar, você tem tido contato com seus parentes que estão por lá? Tem falado com eles? O que eles têm dito para você? E sua preocupação, então, é grande em relação a eles? Sim, por eles a gente tem o maior medo, porque como vai ser toda a transição, a gente está na expectativa do que vai acontecer agora, tá? Eu tenho falado com eles, estão todos bem. Minha família não mora na capital, mas pelo que eu vi, os lugares atingidos não foram lugares de civis, tá? Os lugares atingidos e nos horários que foram atingidos foram lugares totalmente militares, tá? Então, é uma coisa que os civis que morreram foram muito pouco, acho que 1 ou 2 civis, mas caso contrário, tudo foi áreas militares. Correto. E agora, para finalizar, com toda essa reviravolta, você ainda pretende voltar para a Venezuela e até morar lá, dependendo de como ficar o país, ou decidiu que vai mesmo continuar no Brasil? Então, eu já tenho, digamos que, raízes no Brasil, já moro há muitos anos aqui, eu tenho minha profissão, eu tenho me desenvolvido, tenho trabalhado muito, eu estou no que é a parte da plantação da terra, então eu estou esperando a colheita. Voltar para a Venezuela agora seria deixar um país que me abriu as portas e onde eu me sinto muito bem. Logicamente, já voltei 2 vezes para a Venezuela, fui de férias, fui ver a minha família, trouxe minha família comigo, então eu falo que a Venezuela é minha casa, o lugar onde eu esteja é meu país. Lógico, eu quero ver uma Venezuela livre e quero que meus filhos, meus netos, meus descendentes, todos consigam ver a pátria que um dia eu vi e que foi maravilhosa. Belas palavras e é o nosso desejo também como brasileiros. Nós acabamos de conversar com a Vitória Andréia, ela que é venezuelana e mora no Brasil. Andréia, muito obrigado pela entrevista, mas principalmente por essa bela mensagem, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. E olha só, os moradores das áreas atacadas, como o André acabou de falar, pelos Estados Unidos estão assustados e traumatizados. As autoridades denunciaram ataques contra áreas civis, mas não apresentaram um balanço de vítimas. Vamos ver. Pelo menos 2 projéteis atingiram armazéns e contêineres no cais a cerca de 100 metros de um bairro operário em La Guaira, na Venezuela. Ainda saía fumaça dos armazéns e os moradores ficaram traumatizados com os ataques dos Estados Unidos, que ainda prenderam o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Era por volta das 2 da manhã quando ouvi o primeiro som muito alto. Saí para procurar minha filha porque ela mora aqui. Ela dorme aqui e eu aqui. Então, quando saí, vi o fogo, o bombardeio que veio de lá. Corri para fora e entrei para pegar minhas roupas e coisas para poder sair de casa. Mas foi tão forte que arrancou todo o telhado da minha casa. Bombeiros e operários foram mobilizados horas após os ataques. Policiais em motocicletas, armados com fuzis, patrulhavam para evitar saques e alguns curiosos filmavam as barreiras deformadas pela explosão. O chão estava coberto de fragmentos de vidro e metal que haviam sido espalhados por dezenas de metros. A onda de choque danificou prédios públicos ao longo da costa, estilhaçou janelas e destruiu vários telhados de zinco em casas antigas.
Alguns sinalizadores estavam vindo, então veio a explosão. Então, bem, todos nós nos mobilizamos, as pessoas do bairro tiveram que fugir para lá, para o morro, porque a situação aqui é catastrófica. Porque se um míssil atingir aqui, não sobrará nada. Aqui temos que salvar vidas, proteger as pessoas, que é a coisa mais importante. A vida humana é a coisa mais importante. Foi traumático. E você que pensa agora? Foi traumático. E o que você acha agora? Que foi feito errado, muito errado, porque se eles queriam fazer isso, deveriam ter feito de forma diferente, não nos assustar como fizeram agora ou como fizeram esta noite. O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino Lopes, acusou o exército dos Estados Unidos de atacar áreas civis com mísseis e foguetes disparados de helicópteros. Mas as autoridades venezuelanas ainda não divulgaram o número de vítimas. Em declarações à Fox News, Donald Trump manifestou satisfação por nenhum soldado americano ter perdido a vida na operação. Em seguida, o republicano declarou ao New York Post que muitos cubanos que estavam protegendo Maduro morreram sem apresentar um balanço. Olha, depois dos ataques, né, ou melhor, o ataque dos Estados Unidos, muitos venezuelanos correram para o supermercado com medo de faltar mantimento. E as pessoas passaram horas na fila. Vamos ver. A capital da Venezuela, Caracas, amanheceu com as ruas desertas após a operação dos Estados Unidos que levou à captura de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores. Mas, horas depois, começaram a se formar filas em frente a supermercados. A população teme o desabastecimento em um momento de incerteza política e econômica após as forças americanas prenderem Maduro. Bem, é basicamente instinto. Passamos 6 anos vivendo em escassez e praticamente em filas 24 horas por dia, um dia inteiro, uma vez por semana. Você acaba repondo o que for necessário. No meu caso, precisamos de ovos, farinha ou carne. Com o que está acontecendo, acho que estamos voltando a 2017. Lembro que em 2017 tínhamos que ficar em filas enormes. As filas permaneceram. Acho que esta é a última fila que vou ficar. Peço a Deus que quem quer que assuma o controle de tudo, porque acho que há um cansaço entre o povo venezuelano por causa de tantas coisas que não gostamos. A Venezuela, que tem 30 milhões de habitantes, enfrentou uma crise econômica sem precedentes durante o governo de Nicolás Maduro. O produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido na economia, reduziu 80% em uma década. Além disso, o país enfrentou 4 anos seguidos de hiperinflação. Olha, agora a gente vai dar um tempo no assunto Venezuela e vai falar das notícias do Brasil. Aliás, a morte de um policial em São Paulo causou uma enorme comoção e também revolta no fim de semana. O PM foi atropelado por motocicletas enquanto estava numa blitz. E o Caio Veríssimo, ele está lá no local do crime e vai trazer agora as informações ao vivo para a gente. Muito boa tarde, Caio. Kleber, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na Rede TV. Exatamente, nós estamos aqui na Avenida Inajá de Souza, no bairro da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, para trazer todos os detalhes, né, dessa triste história, essa trágica história da morte do PM. A gente vai dar uma olhada no vídeo enquanto isso, olha só. No vídeo a gente já consegue perceber que no momento da blitz, uma blitz bem intensiva que a polícia fazia na madrugada, 4 motociclistas, eles vêm numa velocidade muito alta e chama a atenção dos policiais que pedem para que eles parem, né, para que eles sejam ali, passem por essa vistoria dos policiais. As duas primeiras motocicletas desobedecem ao pedido dos policiais e avançam com muita velocidade, seguem aí o seu rumo. Nisso, o policial Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, ele então entra na via para tentar paralisar essas outras duas que ainda estavam por vir um pouco mais atrás. E nisso ele acabou escorregando, né? Quando ele escorrega, uma das motocicletas... Olha só, tivemos um pequeno problema aí no áudio do Caio, mas daqui a pouco a gente volta a falar com ele. E olha só, a gente viu aí toda a crise humanitária que envolve a Venezuela, pessoas fazendo fila nos mercados e muitos até querendo sair do país. E claro, essa crise humanitária vai acabar afetando o Brasil, já que é um país que faz fronteira. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o pastor Eric Costa Dias, ele que é líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus lá de Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela.
Venezuela. Boa tarde, pastor Eric. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É um prazer também poder estar aqui contribuindo com alguma informação aí que seja útil. Com certeza. Por falar em contribuição, pastor, eu peço então que você primeiro, comece aí falando para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho, fale um pouco dessa ação da Igreja Internacional da Graça de Deus aí na fronteira e especialmente com os venezuelanos. Sim, brevemente, porque é tanto acontecimento já ao longo desses anos. Eu cheguei aqui em Boa Vista em 2018 e logo foi bem nesse começo dessa imigração muito intensa de venezuelanos aqui para o nosso estado. E eu comecei a ver a necessidade de dar uma assistência a eles. E nós, então, fazíamos, nesta época, eram todos os dias uma reunião na igreja, onde nós fazíamos o culto em espanhol e oferecíamos corte de cabelo, serviços sociais, servíamos o café da manhã, isso todos os dias. Com a vinda da pandemia, nós tivemos que readaptar. Hoje já não dá mais para fazermos na igreja, nós fazemos no próprio local onde eles estão abrigados e, enfim, até porque os abrigos eles saíram aqui do centro de Boa Vista, ficaram mais nas imediações, então hoje é mais fácil nós irmos até eles e continuamos com o mesmo trabalho, a palavra de Deus e o café da manhã, e assim, todos os dias Boa Vista recebe um número considerável de venezuelanos. Importante, então, pontuar isso que o pastor acabou de falar. É um trabalho que não começou agora, que não está nessa crise, já vem de anos e é um trabalho muito importante. E agora, pastor, depois desses recentes episódios, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a previsão, claro, a prisão, aliás, do Maduro. Como está o clima por aí? O que mudou? E você já sentiu mudanças aí na fronteira? Nós estamos aqui de Boa Vista para a fronteira, estamos a 200 quilômetros, 180 ou 200 quilômetros aproximadamente. Eu não estive em Pacaraima ainda, logo depois do anúncio da captura do presidente. Mas pelos venezuelanos que vivem aqui em Boa Vista, a gente vê que o sentimento, como falou a venezuelana há pouco, que ela vive em São Paulo, exatamente o que ela disse, é um sentimento dividido. Ao mesmo tempo que há uma alegria, existe uma certa preocupação. Hoje mesmo eu falava com uma venezuelana, ela é membro da nossa igreja, a dona Marta, e eu perguntei a ela falou exatamente isso. Pastor, estou muito contente por essa intervenção, porque agora o país vai mudar, mas há uma preocupação. O que vai vir daqui para frente? Haverá uma guerra civil? Haverão novos confrontos, da Venezuela, o comunismo contra o capitalismo? Como que vai ser essa transição? Então, há um sentimento dividido. Agora, se você me permite também, Kleber, eu estendo um pouquinho mais, eu tenho um contato constante com venezuelanos que vivem na Venezuela, que vivem em Caracas, em outras cidades ali do interior da Venezuela. E o que se passa hoje neles é um sentimento de medo, de insegurança, de angústia, porque chegou o momento crucial. Como vai ser essa transição? As ruas estão completamente vazias, as pessoas saem na rua apenas para comprar alimento, e existe, inclusive, segundo o que me informaram, uma ordem militar para que ninguém saia de casa. Então, as pessoas estão dentro de suas casas e com medo e angustiadas, mas com essa expectativa, com essa esperança de que tudo isso vá ter uma conclusão positiva para o país. Certeza, pastor. E agora você espera que, falando em relação à imigração, o número de venezuelanos que entram no Brasil deve aumentar nos próximos meses e a igreja deve ter um papel importante nesse momento também? Então, existe uma perspectiva, de fato, até isso foi noticiado pelo próprio governador, Antônio Denário, que é bem possível que agora, nesses próximos dias e meses, a imigração ela sofra essa alteração, crescente. E, claro, nós estamos aqui de braços abertos, inclusive eu não sou o único pastor
que faço um trabalho diretamente com os venezuelanos da Igreja da Graça. Existem outros pastores também da nossa igreja que fazem esse trabalho e nós estamos aqui de braços abertos. O Brasil, a propósito, né, é um país acolhedor e muito mais somando ao nosso amor cristão. Nós, claro, jamais vamos dispensar qualquer atividade, trabalho que nos seja demandado nesse sentido. Tá certo, então, pastor, claro, a gente não gosta, não quer que haja guerra, mas a gente vê pela história da Bíblia que esses confrontos, essas guerras sempre aconteceram. E a grande diferença é quando a gente teme e confia em Deus, isso faz toda a diferença. Por isso, o seu papel como líder espiritual é muito importante nesse momento e eu agradeço muitíssimo a sua participação, pastor. Estou à disposição, Kleber, e como você bem falou, não é? Esses acontecimentos de guerras, enfim, todas essas catástrofes que têm abalado o mundo ultimamente, sempre aconteceram ao longo da história. O grande diferencial é quando nós temos a nossa confiança em Deus. A gente passa pelo momento difícil, pelas circunstâncias de adversidade, mas nós sempre temos um olhar positivo, que nada pode alterar o plano, o propósito de Deus. E é isso que boa parte dos venezuelanos com quem eu tenho conversado tem dito, que a vontade de Deus seja feita. E essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. E é essa arma que você vai munir esses venezuelanos e os brasileiros também. Muito obrigado mais uma vez, pastor, e grande abraço. À disposição. Deus abençoe vocês e todos os telespectadores. Amém. Vamos agora voltar então a falar com o Caio Veríssimo, que ele tem mais informações. Ele está lá na zona norte de São Paulo. Caio, você me ouve? Ouvindo, Kleber? Isso aí, estamos de volta, sim. Bom, a gente vai trazer agora para o nosso público, né, a informação dos ônibus, né? Estou aqui em frente a um ponto de ônibus, também aqui na zona norte de São Paulo, para trazer essa informação de que muitas cidades já começaram no dia de 1º de janeiro com uma tarifa nova dos ônibus, né? Então, o paulistano, o paulista em geral, está aí agora entrando nessa semana com novas tarifas no transporte público no ônibus. Bom, eu tenho alguns dados aqui muito interessantes, que a cidade 12 das 39 cidades metropolitanas da região metropolitana estão já com novas tarifas decretadas já para suas cidades, para os seus ônibus. E as mais caras aí são Guarulhos, Itacoaquecetuba e Ribeirão Pires. Elas vão passar a ter as tarifas mais caras, cobrando R$ 6,40. São as tarifas mais caras de São Paulo. A maioria das cidades que cobravam R$ 5,80 atualizaram para R$ 6,10, como Carapicuíba, Barueri e Mauá. Todas essas da Grande São Paulo estão cobrando agora R$ 6,10. Já Caieiras, Ferraz de Vasconcelos, Poás, Santo André, Suzano e São Bernardo do Campo sinalizaram que vão continuar com o mesmo valor que mantiveram no ano de 2025. Então, os moradores dessa cidade podem ficar tranquilos que a tarifa não vai subir. Pelo menos foi o que disseram as autoridades da cidade. Por enquanto não vai haver nenhuma alteração. Cidades como Itapecerica da Serra, Cajamar, Embu das Artes e Embu Guaçu, eles ainda estão estudando que tipo de reajuste, o valor eles podem acrescentar, se é viável agora para o momento. Essas cidades eles ainda estão estudando o tipo de reajuste no valor do transporte. E bom, para a capital paulista, que muitos desses que moram nessas cidades que eu citei, mas trabalham na capital paulista, pegam ônibus na capital paulista, vai haver a partir de amanhã um reajuste no valor do ônibus, passando de R$ 5,00 para R$ 5,30. Então, uma orientação muito interessante para quem utiliza os transportes públicos, o ônibus da capital paulista, é que até hoje, às 11h59 da noite, é o período que tem para poder recarregar até R$ 500 o seu bilhete único. Por quê? Porque a partir de amanhã, se você recarregar até hoje, 11h59, você vai poder utilizar todo esse valor, até R$ 500, ainda pagando a taxa antiga, R$ 5,00 por ônibus que você pegar. A partir de amanhã já é o valor atualizado de R$ 5,30. E para a gente finalizar, uma informação muito interessante é que também sobe os valores dos trens e dos metrôs da capital de São Paulo, passando de R$ 5,20 para R$ 5,40 também a partir de amanhã.
terça-feira. É isso, Kleber, essa atualização para muitas cidades já está acontecendo, mas para a capital paulista, que recebe o maior número de público, começa a partir de amanhã. É isso, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado por essa informação tão importante de utilidade pública. E olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana, Bruno. E, Bruno, vamos começar falando de um assunto que aconteceu agora à tarde, né? A apresentação do Gabigol pelo Santos. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, após ser anunciado e já treinar com a equipe, aconteceu hoje na Vila Belmiro a apresentação do novo camisa 9 do Peixe, Gabigol. O atacante falou sobre voltar a vestir a camisa alvinegra e também seu retorno para onde considera sua casa. Após ser anunciado e já treinar com a equipe, Gabigol foi apresentado oficialmente pelo Santos no salão de mármore da Vila Belmiro. O atacante irá usar a camisa 9 em seu retorno ao Peixe. Em coletiva, Gabigol comentou sobre voltar a usar a camisa alvinegra, que segundo ele, nunca tirou. Voltar a usar, talvez não seja a palavra certa, né? Porque essa aqui eu nunca tirei. Sempre usei, sempre foi a camisa que meu pai colocou em mim quando eu era pequeno. Todas as vezes que eu tive chance de usar em casa, eu também usava, trocar com jogadores, tá sempre perto. Então, essa camisa aqui pra mim é muito especial e sempre foi a camisa que eu usei na minha infância para jogar bola na rua e na base do Santos também. Então, voltar agora para casa é um sentimento totalmente especial. Você chegar no CT, chegar na vila, chegar na rua, no restaurante e saber que todo mundo tá torcendo por você, que todo mundo tá cumprimentando você e tá feliz por você, ter esse apoio de todos é muito importante nesse momento. Gabigol também respondeu a quem disse que seu retorno ao Peixe foi um passo atrás na carreira. Se o passo atrás eu vou voltar pro maior time da terra, não tem passo para trás melhor do que esse. O tanto de ídolo que o Santos tem, a torcida que o Santos tem, esse estádio aqui, onde o Rei jogou, praticamente o único time que já com a coroa aqui em cima. Não vejo como isso, eu vejo como uma história. A história do clube do Santos é essa. Bruno, e hoje nós também temos a Copinha, não é mesmo? Exatamente, alguns jogos aí na tarde de hoje. Enquanto alguns times fazem sua estreia na competição, outros podem garantir sua classificação para o mata-mata. Vamos ver aí na tabela. Bom, no grupo 2, em caso de vitória hoje do Grêmio e também do Votoporanguense em suas respectivas partidas, as duas equipes já garantem as suas vagas na próxima fase. Bom, no grupo 4 também teremos esse mesmo cenário. Caso o Mirassol e o Sport vençam a sua partida, também avançam para a segunda fase. E no grupo 14 aí, mais cedo conhecemos o primeiro time classificado para o mata-mata. Ponte Preta bateu meia-noite e está classificado para a próxima fase. Enquanto isso, Palmeiras e Fluminense fazem sua estreia na Copinha. O Verdão encara o Monte Roraima lá em Barueri às 19h30, enquanto o Tricolor das Laranjeiras encara o Água Santa às 21h30 em Santana de Parnaíba, em busca do seu 6º título da Copa São Paulo Júnior de Futebol. Começo de ano aí com bastante jogo e bem movimentado, Cleber. Tá certo, Bruno. Muito obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço, uma ótima semana a você e também a todos que nos assistem. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Ótima tarde e até mais. Tchau.